Olá, bom dia, tudo bom com você? Que bom que a gente pode ter esse momento juntos pela manhã, meditando na palavra de Deus, tirando extrair da Bíblia alguma lição para o nosso dia. O importante é toda vez que olhamos para a Bíblia, tentamos colocar em prática os ensinos que dela extraímos. Eu gostaria de ler um texto com você, um texto de um livro talvez pouco lido, mas muito curto. Ele não possui capítulos, ele possui um único capítulo. É o livro de Judas. Judas, na sua carta, ele fala ou relembra algumas histórias do Antigo Testamento. Uma delas me chama a atenção e eu gostaria de tirar algumas lições dessa história. No livro de Judas, no verso 8 e principalmente no verso 9, Judas ele menciona Moisés, numa situação diferente, não tão comum assim. Para ser bem franco, poucas vezes aconteceu o fato que ele relata aqui. Mas vamos lá, verso 8 e 9. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Interessante essa cena descrita aqui por Judas. Parece que há uma disputa aqui entre o arcanjo Miguel, de um lado, e de outro lado o próprio Satanás, o diabo. Nós reconhecemos a pessoa desse arcanjo Miguel. No livro de Daniel, ele é descrito como aquele que nós tanto aguardávamos, o nosso Messias. Em outras palavras, Miguel aqui é Jesus. Jesus e diabo estão aqui numa disputa pelo corpo de Moisés. Se você for para o último capítulo do livro de Deuteronômio, capítulo 34, você vai perceber que Deus dá uma ordem a Moisés, que ele suba um monte e lá em cima ele acaba descansando no Senhor, ele morre. O interessante é que nessa mesma porção da Bíblia diz que o próprio Deus ele faz ali o sepultamento de Moisés. Depois, aqui, nesse texto de Judas, aparece a ressurreição de Moisés. Isso é contrário à ordem da vida. Sabe por quê? Porque nós sabemos que através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Mas quando Moisés viveu, Jesus Cristo não havia morrido. Isso quer dizer que se um pecador é ressurreto, é tornado à vida e levado para os céus, nós temos um problema. Como pode alguém que quer tomar posse da recompensa sem que algo tenha sido pago? Deixa eu dar um exemplo para você. Pensa você em tirar as melhores férias da sua vida, num lugar paradisíaco, talvez em alguma ilha deserta, longe daqui. Isso tem um custo, certo? Imagina você, antes de fazer qualquer tipo de pagamento, você já ir desfrutar das bênçãos, da alegria e daquele momento ali. E depois, quando você retorna, então você começa a pagar a dívida. A pessoa que está cobrando você, a dona, aquela que investiu na sua viagem, ela vai ficar, no mínimo, desconfiada. Porque a ordem das coisas é o inverso disso. Primeiro você paga e depois você vai. Não é primeiro você vai e depois você paga. Não existe isso. E aqui aconteceu mais ou menos isso. Como pode um pecador adentrar nas cortes celestiais sem que o sacrifício tenha sido feito? E é exatamente isso que Satanás está questionando. E talvez com alguma razão, porque um pecador não pode entrar nas cortes celestiais sem que o pagamento pelo pecado realmente tenha sido realizado. Mas Jesus, aquele que promete e cumpre, ele pede que Satanás se afaste. Sabe por quê? Porque quando Jesus diz algo, quando Deus faz uma promessa,
Isso é tão certo de que vai acontecer, que é como se a dívida já tivesse sido paga. Quando Jesus disputa com Satanás o corpo de Moisés, é porque já tinha sido estipulado o preço da nossa vida, o preço da nossa liberdade, o preço da nossa eternidade. Por isso que Moisés aparece diante de Jesus e dos discípulos no Monte da Transfiguração, representando aqueles que passarão pela morte, mas verão o Filho de Deus por toda a eternidade. Eu gostaria que você, durante esse dia, não só lembrasse, talvez, dessa pequena história, mas lembrasse que a dívida já foi paga por você. E hoje nós podemos viver um dia cheio de esperança e de alegria, porque as promessas de Deus, elas se cumprem todas na nossa vida. Que Deus te abençoe e que você viva esse dia na esperança e na certeza de que a tua conta pelo teu pecado já foi paga na cruz do Calvário.